Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão TEA. O tema de hoje é bem interessante. Vamos falar de um tema que raramente sai de trás da porta do quarto. Nós vamos tratar aqui sobre como as mudanças na rotina e as dificuldades de comunicação afetam a intimidade e o desejo em relacionamentos onde um dos parceiros tem autismo, provavelmente nível 1. Vamos usar o exemplo de uma reforma na casa. Reformar a casa pode ser um projeto super empolgante. Já para o cérebro autista, isso pode ser uma grande ameaça à previsibilidade, que é algo que o autista tem muito. Temple Grandin, que é uma grande autora e especialista nesse assunto, até porque também é autista, diz que a necessidade de rotina do autista não é um capricho. É, na verdade, uma forma de gerenciar ali a sua ansiedade sensorial. Quando a gente propõe uma mudança no ambiente, que pode ser uma reforma em qualquer cômodo da casa, pode acontecer do cérebro autista entrar no que a gente chama de hiperfoco do problema ou paralisia por análise. Muitas parceiras de autistas, nível 1, costumam relatar que se sentem punidas com silêncio ou falta de afeto após um problema ali, uma discussão, um caso que foi abordado em um diálogo ali no relacionamento, ou até mesmo dentro de um desacordo ali. No entanto, o psicólogo Simon Baron, não sei se eu estou falando o nome dele certo, que é um renomado pesquisador do transtorno de espectro autista, explica que autistas podem ter grandes desafios quando o assunto é teoria da mente. Por quê? Porque eles têm uma grande dificuldade de intuir o que o outro está sentindo. O que a parceira do autista pode interpretar como uma punição, muitas das vezes é o, não sei se vou falar corretamente, tá? Shutdown, que, trazendo assim uma tradução livre, seria um desligamento emocional. Então, é importante que você, ou parceiro ou parceira de alguém com autismo, entenda que o parceiro ou a parceira não está tentando te punir quando isso acontece. Ele ou ela está apenas sem bateria mental para socializar, enquanto está processando toda essa mudança. Mas isso pode ter um ponto crítico se não resolvido. Qual é o ponto crítico? A falta de desejo, ou a perda de desejo. Quando o parceiro da pessoa com autismo precisa ser o único ou a única a tomar iniciativa, a organizar a rotina, a traduzir os sentimentos, ocorre uma coisa que alguns especialistas chamam de efeito parental, principalmente nas mulheres, porque o desejo feminino, ele é responsivo, precisa de admiração, precisa de conexão. Se a relação se tornar puramente logística, a chama, se não cuidada, pode apagar. Tony Attwood, que eu também não sei se estou falando o nome dele certo, que é uma das maiores autoridades no assunto antigo Asperger, no transtorno de espectro autista, que é o antigo Asperger, que é chamado autista nível 1 hoje. Ele destaca que a falta de demonstração de afeto espontâneo não significa falta de amor, mas uma dificuldade de iniciar a ação, chamado também de disfunção executiva. Isso dói? Claro, principalmente se você for uma mulher muito emocional. Mas como que a gente pode, então, manter o amor e o desejo vivo dentro de um relacionamento onde um é neurotípico e o outro tem o transtorno de espectro autista, ou um tem algum tipo de outro transtorno e convive com o autista? Eu vou dar algumas dicas para você, então anota aí, porque são dicas bem legais. Que tal usar post-its ao invés de só falar? Porque se você falar para o autista, você pode virar a pessoa que fala demais, dá sermão, palestra. Para o autista, o post-it ou a mensagem escrita, ela vai evitar a pressão do confronto verbal. Já para o autista, o que seria interessante? Ele se esforçar para tentar entender que problemas da casa, reforma, obra ou alguma divergência em qualquer outro assunto não devem contaminar o espaço sagrado do casal. É importante também que o autista ele tente entender, e daí a terapia vai ajudar,
Ou melhor, que ele busque clareza sobre as necessidades da sua esposa ou marido. E a esposa? A esposa precisa entender que o silêncio da outra pessoa não é falta de amor, mas limite de processamento. Para encerrar esse vídeo, eu quero te lembrar o seguinte: amar alguém no espectro é um aprendizado constante sobre paciência e tradução. Guarde isso aí. Mas sempre lembrando do seguinte: para você cuidar de outra pessoa, você precisa não esquecer de cuidar de si, ou seja, você precisa lembrar de cuidar de si mesma, si mesmo. E também valorizar o seu próprio prazer. É o conhecimento que vai transformar o isolamento em conexão. Agora, para encerrar de verdade, eu vou te dar algumas dicas que vão funcionar para você, mulher, para homem também, mas principalmente para você, mulher, porque nós mulheres somos mais emocionadas. Pense que para a sua relação dar certo, continuar confortável, você vai precisar, de vez em quando, usar o que eu vou chamar de máscara de oxigênio em si mesma primeiro. Então, vamos agora às estratégias vitais. Primeiro, valide a si mesma e as suas emoções. Entenda que sua carência e seu desejo são legítimos. Então, não se sinta culpada ou exigente demais por estar querendo afeto. Reconhecer a sua real necessidade é o primeiro passo. E isso vai te ajudar a não permitir que a sua autoestima esteja sempre dependendo exclusivamente da iniciativa da outra pessoa. A segunda dica é a diferenciação emocional. Pratique separar o que é seu do que é dele, o que é seu do que é dela. Se seu cônjuge ou sua esposa está em um shutdown por causa de um assunto que gerou conflito, uma mudança que você quer fazer na casa, esse é o processo dele ou dela. Você não deve e nem precisa entrar num buraco, num limbo emocional. Aprenda a manter o seu brilho, sua alegria, mesmo quando seu cônjuge estiver processando o silêncio. Então, aprenda a separar as coisas. Fulano está aborrecido, fulano está no shutdown dele lá. Eu vou continuar minha vida. Eu vou continuar cuidando das minhas coisas. Inclusive, eu vou precisar me cuidar, porque provavelmente eu vou sofrer emocionalmente com isso. Ter uma rede de apoio é a terceira dica. Isso é importantíssimo. Então, ter amigos para conversar, fazer terapia, dialogar com a inteligência artificial, que seja, para você poder falar o óbvio e ser compreendida. O autista pode não captar nuances. E você, com certeza, como neurotípico, precisa que sua comunicação subjetiva seja bem interpretada. De primeira, sabe? Sem precisar ficar sendo traduzida o tempo todo. A minha quarta dica é sobre autonomia e prazer. Não condicione a sua satisfação física, emocional, apenas no outro, ou apenas como o clima do outro está. Autocuidado é fundamental, então se cuide. Crie estratégias que funcionem para você, que te tragam prazer, que te tragam animação, que te deixem realmente feliz. Cuide de você mesma, do seu corpo, da sua casa, saia, faça um hobby, que for te ajudar. Falando ainda sobre hobby, que é a nossa quinta dica, tenha projetos diferenciados, sabe? Não fica só com projetos da casa, coisas sobre o casamento, questionando, tentando melhorar, não. Tira um tempo para si. Isso vai te ajudar a diluir a frustração. Se você tiver atividades paralelas, o silêncio da pessoa vai pesar menos. Eu finalizo agora de verdade esse vídeo dizendo o seguinte: estar casado ou casada com uma pessoa autista é um desafio. Você precisa entender que você vai precisar se tornar uma excelente tradutor, tradutora. Mas lembrando sempre que você não pode se perder na tradução. Então, cuide do seu coração com a mesma dedicação que você cuida do seu cônjuge, da sua casa. Cuide com a mesma dedicação de você. Esse é o Conexão TEA de hoje. Eu espero você para o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Tchau.